que você descobriu o abrigo, e que tagarelice fantástica é essa a respeito de uma aparição? O irmão Francis tentou explicar. O advocatus diaboli o interrompeu muitas vezes com sinais de desprezo e com perguntas sarcásticas e, no fim, avançou de unhas e dentes para a história, até que o próprio Francis pôs-se a pensar se teria visto mesmo o velho ou se teria imaginado o incidente. A técnica interrogatória era impiedosa, mas Francis achou tudo menos aterrorizante do que uma entrevista com o abade. O advogado não podia fazer mais do que dilacerar tudo quanto ele dizia, como se lhe estivesse amputando os membros um a um, mas a certeza de que o suplício logo acabaria, ajudava-o a suportar a dor. Quando, porém, enfrentava o abade, tinha sempre presente que um erro poderia ser punido muitas vezes, pois Arcos era seu superior por toda a vida e o inquisidor perpétuo de sua alma. Monsenhor Flaug achou a história excessivamente ingênua para justificar um ataque em grande escala, principalmente depois de observar a reação do monge ao assalto inicial. Bem, irmão, se essa é a sua história e se você a sustenta, não penso que ainda vá me incomodar com ela. Mesmo que seja verdadeira, o que não creio é tão banal que chega a ser tola. Você se dá conta disso? Foi o que sempre pensei, Monsenhor, suspirou o irmão Francis, que, por muitos anos, tentara tirar do peregrino a importância que lhe tinham dado. Já era tempo de você dizer isso. Ralhou Flaug. Sempre disse que pensava que ele, provavelmente, era apenas um velho. Monsenhor Flaug cobriu os olhos com a mão e suspirou profundamente. Sua experiência com testemunhas imprecisas aconselhava-o a não dizer mais nada. Antes de deixar a abadia, o advocatus diaboli, como antes dele o advogado do santo, foi ao scriptorium e pediu para ver a cópia iluminada da planta de Leibowitz. Aquela horrível incompreensibilidade. Dessa vez as mãos do monge tremiam. Não de ansiedade, mas de medo, pois mais uma vez poderia ser forçado a abandonar o trabalho. Monsenhor Flaug olhou para o pergaminho em silêncio. Engoliu 3 vezes. Por fim, forçou-se a sacudir a cabeça em sinal de aprovação. Sua imaginação é vívida, concedeu ele, mas todos sabíamos disso, não? Sabíamos. Fez uma pausa. Há quanto tempo vem trabalhando nisso? Há 6 anos, Monsenhor, intermitentemente. Sim, e parece que você ainda terá de trabalhar outros tantos. Monsenhor Flaug já não pareceu tão mal e ficou menos diabólico. Na mesma noite ele partiu para Nova Roma. Os anos correram suavemente, sulcando a face dos jovens e branquejando-lhes as frontes. O labor perpétuo do mosteiro continuou, diariamente atacando o céu. Com o hino do ofício divino, diariamente suprindo o mundo com um lento gotejar de manuscritos copiados e recopiados, por vezes enviando clérigos e escribas ao episcopado, a tribunais eclesiásticos e aos poucos poderes seculares que desejavam contratar os seus serviços. O irmão Gires ambicionou construir uma imprensa, mas Arcos liquidou o plano tão logo soube dele. Não havia papel suficiente, nem tinta apropriada em disponibilidade, nem tampouco demanda de livros baratos naquele
mundo iletrado, mas que afetava a elegância. A sala dos copistas continuou a funcionar com seus tinteiros e penas. Na festa dos 5 santos jograis, chegou um mensageiro do Vaticano com alegres notícias para a ordem. Monsenhor Flaugt retirara todas as suas objeções e estava se penitenciando diante de um ícone do Beato Leibowitz. A causa de Monsenhor a guerra ganhara, o Papa ordenara que se fizesse um decreto recomendando a canonização. A data para a sua proclamação oficial foi fixada para o próximo Ano Santo, e deveria coincidir com a convocação de um concílio geral da Igreja com o objetivo de fazer uma cuidadosa revisão da doutrina relativa à limitação do magisterium a assuntos de fé e de moral. Era uma questão muitas vezes decidida no transcorrer da história, mas que se levantava todos os séculos sob outras formas, especialmente naqueles obscuros períodos em que os conhecimentos humanos em matéria de vento, estrelas e chuva eram realmente mera crendice. Durante o concílio, o fundador da Ordem Albertiana seria inscrito no calendário dos santos. A notícia foi seguida de um período de regozijo na abadia. Dom Arcos, agora enfraquecido pela idade e perto da caduquice, chamou o irmão Francis à sua presença e disse com voz alquebrada: Sua Santidade nos convida a ir a Nova Roma para a canonização. Prepare-se para partir. Eu, meu senhor. Você sozinho. O irmão farmacêutico me proíbe de viajar, e não ficaria bem para o padre prior partir enquanto estou doente. Não me vá desmaiar outra vez, ajuntou Dom Arcos queixosamente. Você está sendo mais honrado do que merece pelo fato de o tribunal ter considerado a data da morte de Emily Leibowitz como definitivamente provada. Mas, de qualquer maneira, Sua Santidade convidou você. Sugiro que agradeça a Deus e não se envaideça. O irmão Francis cambaleou. Sua Santidade. Sim. Vamos mandar o original da planta de Leibowitz para o Vaticano. Que acha você de levar a sua cópia com iluminuras como um presente seu para o santo padre? Disse Francis. O abade reanimou-o, abençoou-o, chamou-o de bom simplório e mandou-o preparar o seu alforge. Viagem para Nova Roma duraria ao menos 3 meses ou talvez mais, dependendo em grande parte da distância que Francis pudesse vencer antes que o inevitável bando de ladrões roubasse o seu burro. Viajaria só e desarmado, levando apenas o alforge e um pote para recolher esmolas, além da relíquia e da réplica com iluminuras. Rezava para que os ladrões ignorantes não soubessem o que fazer com elas, pois, na verdade, entre os bandidos da estrada, havia alguns bondosos que roubavam só o que lhes fosse útil e permitiam que a vítima conservasse a vida, a carcaça e os pertences pessoais. Outros, porém, não tinham tanta consideração. Como precaução, o irmão Francis colocou um pano preto sobre o olho direito. Os campônios eram supersticiosos e, muitas vezes, ficavam desconcertados até com a suspeita de um mal-olhado. Assim armado e equipado, pôs-se a caminho em obediência ao chamado do Sacerdos Magnus, o Santíssimo Senhor e Soberano Leão Papa XXI.
Quase 2 meses depois de deixar a abadia, o monge encontrou o seu ladrão. Num caminho montanhoso coberto por árvores, longe de qualquer agrupamento humano, exceto o Vale dos Mal-Nascidos, que ficava a poucas milhas adiante de um pico a oeste e onde, como leprosos, viviam em colônia, segregados do mundo, muitos seres monstruosos desde a sua geração. Havia várias dessas colônias que eram supervisionadas pela Igreja, mas a do Vale dos Mal-Nascidos não estava entre elas. Os monstrengos que haviam escapado da morte nas mãos das tribos da floresta, tinham se reunido ali há vários séculos. Suas fileiras foram sempre aumentando com seres deformados e rastejantes que se procuravam refugiar do mundo, mas alguns eram fecundos e podiam gerar. Frequentemente essas crianças herdavam a monstruosidade de seus antepassados. Muitas vezes nasciam mortas, ou não chegavam à maturidade. Ocasionalmente, porém, as características monstruosas desapareciam e uma criança aparentemente normal resultava da união de monstros. No entanto, havia vezes em que a prole superficialmente normal era afligida por uma deformidade invisível do coração ou da mente que a privava da essência da condição humana, embora lhe deixasse a aparência de um ser normal. Até dentro da Igreja, houve quem ousasse sustentar que tais criaturas, na verdade, eram desprovidas da Dei Imago desde o momento de sua concepção. Que as suas almas eram puramente animais, que, segundo a lei natural, poderiam ser impunemente destruídas como animais e não como homens, e que Deus permitira que da espécie humana nascessem animais como punição dos pecados que quase tinham exterminado a humanidade. Para poucos teólogos que não tinham perdido a crença no inferno, não se podia negar que Deus pudesse usar qualquer forma de castigo temporal, mas julgar seres nascidos da mulher como desprovidos da divina imagem era usurpar o privilégio celeste. Até o idiota que pareça menos dotado do que um cão, um porco ou um bode, se nascido de mulher tem uma alma imortal, afirmava vigorosa e repetidamente o Magisterium. Depois de terem partido de Nova Roma alguns pronunciamentos destinados a prevenir o infanticídio, os infelizes mal-nascidos começaram a ser conhecidos por sobrinhos do Papa ou filhos do Papa. Que aos que forem nascidos vivos de pais humanos, seja permitido viver. Dissera o leão precedente, de acordo com a lei natural e a lei divina da caridade. Que seja amado como uma criança e criado, qualquer que seja a sua forma e aparência, pois é fato conhecido pela própria razão, sem assistência da revelação divina, que entre os direitos naturais do homem, o direito à assistência paterna, para fins de sobrevivência precede todos os outros direitos, e não pode ser modificado legitimamente pela sociedade e pelo Estado, a não ser na medida em que os príncipes possam fortalecer aquele direito. Nem mesmo os animais da terra agem de outra forma. O ladrão que abordou o irmão Francis não era evidentemente um dos deformados, mas ficou claro que vinha do Vale dos Mal-Nascidos, quando duas figuras encapuzadas se ergueram detrás de um arbusto no declive que ladeava o caminho e, de sua emboscada, gritaram com insolência e ao mesmo tempo